Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje estou aqui com o pastor da minha congregação, da presbiteriana daqui de Frei Paulo. Nós estamos aqui para fazer uma mentoria falando sobre família, sobre casamentos. Como é importante a presença do Senhor Jesus em nossas famílias, nos nossos filhos e dentre as famílias. Então eu elaborei aqui umas perguntas para o pastor. Eu vou passar a palavra para ele. Ele é naziazeno e mora aqui na cidade de Frei Paulo. É isso mesmo, meu nome é Naziazeno Cordeiro Torres, sou pastor aqui na Igreja Presbiteriana Moriá. E é uma alegria estar aqui nesse momento. Família é um tema muito importante e de fato nós precisamos buscar apoio em Deus para as famílias. Então é um prazer estar aqui com a irmã Netinha, que Deus venha abençoar esse nosso momento. Se o pastor quiser fazer uma oração, pode fazer. Vamos então fazer a oração inicial, buscar a bênção do Senhor. Nosso Deus, Pai bendito, Deus eterno, Senhor de toda glória, poder, queremos te agradecer por esse dia, rogamos as tuas bênçãos, tu que és o Senhor das famílias, e pedimos o teu olhar santo, as tuas mãos bondosas, abençoando as nossas vidas, que seja um momento oportuno, para que o teu nome seja conhecido e engrandecido, e o Senhor venha ministrar as bênçãos nas famílias que nos ouvem e nos assistem. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a primeira pergunta que eu elaborei aqui para o pastor, primeiro eu fiz um título, Família, Projeto de Jesus. E a primeira pergunta é essa, pastor. O que é família e como saber colocar em prática Jesus na família? Essa é uma pergunta muito bonita, muito importante, porque a família é sagrada. A família não é uma invenção do Estado, da cultura. Quem criou a família foi o próprio Deus, lá no Éden. Ele criou um esposo, uma esposa e os seus filhos. Então, família foi criada para um propósito de louvar e exaltar o Criador. E a família, de fato, está em primeiro lugar no coração do nosso Deus. Então, família é uma instituição sagrada, divina, criada por Deus para que nessa terra a família possa viver em harmonia, em paz, em equilíbrio e trazendo para esse mundo a presença do Altíssimo por meio do casamento, da criação dos filhos, e assim a luz vem para esse mundo mediante as famílias. Amém. E a segunda pergunta, como saber pôr Jesus em primeiro lugar, sem deixar a família em segundo plano ou em terceiro plano? Isso é muito importante, porque a gente tem que entender que na nossa lista de prioridade, Deus está em primeiro lugar, e em segundo lugar está a família, em terceiro lugar a igreja. Eu sempre digo que eu sou pai, eu sou esposo, nas horas vagas eu exerço meu ministério na igreja, mas a família deve estar de fato em primeiro lugar, porque é prioridade máxima. Nós que somos pais, mães, devemos preservar a nossa família e dando atenção que a nossa família merece. Então, Deus se agrada disso, Deus é o Senhor das famílias e Ele manifesta o seu prazer, a sua alegria, o seu contentamento quando nós cuidamos da nossa família e buscamos em primeiro lugar não a nossa felicidade, mas a felicidade daqueles que estão ao nosso lado, dos nossos filhos. Amém. Amém. A terceira pergunta é, o que devemos fazer para obtermos uma família de pais e mães e filhos, buscando a Jesus, sem perder a fé ou até mesmo a esperança em Cristo Jesus? Não existe um outro meio a não ser, de fato, buscando o Senhor. A família, ela foi criada perfeita lá no Éden. Deus fez o homem e a mulher perfeitos para adorar a Deus e para viver em comunhão entre si e com a natureza. Mas nós sabemos que o pecado entrou nesse mundo e o pecado traz divisão.
Então, para que nós possamos restaurar a comunhão, a consagração, a vida feliz, nós devemos priorizar a presença de Jesus na nossa vida. É interessante perceber, irmã Netinha, que o primeiro milagre realizado por Jesus foi exatamente em um casamento, em um contexto de casamento em Caná da Galileia, quando ele transformou água em vinho. O vinho era muito importante em uma ocasião, naquele contexto, que representava alegria. Então, Jesus Cristo, sendo o centro de uma família, ele vai proporcionar a verdadeira alegria. Então, como unir pais e filhos, marido e esposa, quando todos olharem para Jesus como sendo o centro? Então, numa família onde existe desavença, onde existe briga, litígio, complicação, quando o marido olha para Jesus e quando a mulher olha para Jesus, eles se encontram. Então, Jesus é exatamente aquele que vai trazer convergência em uma casa, vai ser o centro de uma família. Por isso que ele está em primeiríssimo lugar em uma família. Por isso que nós cremos que nesse mundo tão complicado, tão difícil, tão problemático, quando nós trazemos a instrução, a Bíblia, para os nossos filhos, nós estamos trazendo Jesus para a nossa casa. Então nós temos uma família, mas essa família só é possível viver em harmonia quando Jesus de fato é o centro da nossa casa. Amém. Amém. Se quiser ler mais algum versículo da Bíblia explicando, mais muito bem. alguma palavra. Então eu gostaria de, ler apenas o Salmo 127 e o Salmo 128, que são dois salmos maravilhosos que abordam sobre a família, o 127 e o 128. Então, no 127, nós encontramos Deus, aquele que é o Criador da família. A família depende do Criador e Deus fazendo a sua parte. Diz então o 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então veja que nesse Salmo 127, nós encontramos Deus como sendo o Criador da família, mas sendo também o que preserva a família, aquele que traz a bênção, aquele que traz o pão, aquele que é presente, aquele que é o autor, mas ao mesmo tempo é o sustentador da família. A nossa família depende de Deus. Nós que somos pais, trazemos o sustento para a nossa casa, nós apresentamos o pão diário, mas nós temos uma consciência, quem de fato está promovendo na nossa família a manutenção, o bem, é o próprio Deus. É por isso que nós devemos sempre orar ao Senhor, colocar a nossa vida, a nossa família na presença do Senhor. Algo que desagradou profundamente a Deus e que trouxe maldição para o mundo foi quando Eva começou a viver longe do Senhor. Ela gerou uma independência do Senhor. Ela resolveu viver sem Deus, construir uma história de vida sem Deus. E ela encontrou o caminho das trevas, da dor, da solidão, da divisão. Então, o Salmo 127 é importante porque é exatamente o caminho contrário. É quando nós buscamos a face do Senhor, buscamos a presença do Senhor e rogamos as suas bênçãos. Ou seja, é uma oração de dependência. Mas é interessante perceber também, irmã Netinha, que o Salmo 128, ele também fala sobre
a família. Vejam o que diz. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, pais sobre Israel. O que nós encontramos no Salmo 127 e no Salmo 128 é uma parceria, a mesma parceria que estava no Éden, entre o Criador, Deus, e também Adão. E aqui nós encontramos no 128 a responsabilidade humana. Então nós sabemos que Deus sustenta a nossa casa, Deus é conosco, Ele é o nosso alicerce, a nossa bênção, conforme diz o Salmo 127. Mas no 128 nós percebemos que devemos buscar o Senhor. E logo no começo do versículo 1, diz que aqueles que buscam o Senhor, esses são felizes, bem-aventurados, e esses têm a paz. Então não adianta olharmos para os céus e pedirmos a bênção do Senhor se nós não fazemos a nossa parte nesse mundo. E servir ao Senhor, irmã Netinha, não é fácil. Exige obediência, exige disciplina, e nós devemos ter essa conscientização que Deus é Pai, mas nós devemos obedecer a Ele. E não existe felicidade sem obediência. O homem não foi criado para a felicidade, ele foi criado para a obediência. E a felicidade é consequência da obediência ao Senhor. Então, aquele que teme ao Senhor, ele é abençoado. Ele é abençoado exatamente na sua casa, com a sua família. E é interessante perceber, se o homem não for feliz em sua casa, ele não vai ser feliz em lugar nenhum. É dali que mina a nossa felicidade. Pelo contrário, alguém pode estar com um problema fora de casa, pode estar passando por uma crise, por uma enfermidade, por um conflito, problema financeiro, mas se houver harmonia dentro de casa, ele pode andar de cabeça erguida, porque ele vai ter um lar feliz na sua própria casa, vai ter comunhão com a esposa e comunhão com os filhos. Então, Deus é o autor da família, e nós não podemos viver longe da presença daquele que nos criou. Quer ter uma vida feliz, abençoada, próspera, em casa? Então busque Deus. Ele que resolve os nossos dilemas, os nossos conflitos, e Ele traz reconciliação nessa terra. Reconciliação com o próprio Deus e reconciliação com os homens. E felicidade dentro da nossa casa. Então Deus abençoe a sua vida. Amém. Eu sempre costumo dizer às minhas irmãs em Cristo, que eu participo de vários grupos, e eu sempre falo principalmente para as mulheres, que hoje é mais as mulheres, às vezes, que deixam seus casamentos. Eu sei que a maioria de pessoas são homens que deixam, mas tem muitas mulheres hoje que estão deixando seus casamentos, né, para viver uma vida, digamos que mudana, né, mais jogada aí ao mundo aí fora. Exato. Então eu digo para elas, abendigue mais de sua carne. Né? E como abendigar de sua carne? Você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que abendigar da carne, porque nem tudo que sua carne quer você pode fazer. Né? Exato. Na palavra do Senhor diz que nem tudo que me é lícito eu posso fazer. Né? Não podemos roubar, matar, destruir vidas de ninguém para que nós sejamos felizes em cima daquela infelicidade. Né? Então, se você destrói um casamento para que você seja feliz em cima daquelas infelicidades daquele casal ou daquela criança que está dentro de casa, então você já está fazendo ao contrário da palavra do Senhor Jesus. É verdade. O nosso coração, ele é traiçoeiro. O nosso coração é o nosso pior inimigo. E o nosso coração, sem Deus, sem a Bíblia, nos leva para a destruição. Então tem muita gente que abandona a família, o casamento e se envolve
em outros momentos, em outras questões, se envolvem no pecado. E quando isso acontece, a infelicidade vem a reboque. Bate na porta. Bate na porta, entra e só traz destruição. Só traz destruição. Traz depressão, né? A maioria Depressão. das mulheres hoje são depressivas. Exatamente. Né? Né? A maioria das mulheres, eu posso falar hoje, pastor, que elas acham que elas só são amadas e só são felizes se o homem disser que ela é linda, bonita, perfeita, maravilhosa, e ela mesma não se acha. Exato. Né? Então, ela mesma não se ama, ela mesma não se valoriza, ela mesma não está valorizando o corpo dela. Sim. Então, aí espera que um homem venha valorizar. Quando ele percebe que você mesma não se ama e não se valoriza. Às vezes até por abdicar de dinheiro do cara, ou às vezes até ter um luxo, uma casa boa, perfeita, né? Mas na palavra do Senhor diz que melhor ter uma casa pequena, uma casa que seja não tão confortável, mas ele diz que é melhor você viver assim e feliz em Cristo Jesus do que você ter tudo e não ser feliz. Exatamente, exatamente. É complicado porque muitas mulheres hoje estão deixando de se amar, de se valorizar para querer que as pessoas dêem valor a elas. E hoje está ao contrário. Por isso que entra em depressão. Exatamente, exatamente. É porque a Bíblia é muito clara. Deus fez um homem para uma mulher para o homem. E há um grande perigo, um grande engano em relação aos homens. Muitos se gabam de ter mais de uma mulher, ter amante, mas é o homem mais infeliz, porque o coração do homem foi feito para uma mulher, para a sua esposa, e quando ele tem muitas mulheres, ele sai perdendo. A Bíblia diz que é como uma ovelha levada para o matadouro, ou seja, é um caminho de morte. E também as mulheres precisam de fato se valorizar, e a valorização da mulher está exatamente no contexto do casamento, quando ela busca a sua felicidade no casamento e busca também fazer o outro feliz. O grande problema é que quando nós temos dificuldades, problemas, angústias, e todo casamento tem, não existe casamento perfeito, quando não se tem o alicerce que é Deus, então o caminho mais fácil é sair e se aventurar nas loucuras desse mundo. E exatamente aí que a família se perde. De repente, uma mulher sai de casa, se aventura nesse mundo e faz um coração de um filho infeliz, triste, solitário, porque houve uma ruptura em um casamento. Então, os conflitos familiares são profundos e trazem traços profundos para o coração de uma criança, de um filho. São os piores problemas, são aqueles que são apresentados nos lares. Por isso que o objetivo de Satanás é separar do diabo. Depois quando, digamos que o homem se separe da mulher ou a mulher se separe do homem, aí são crianças. Às vezes são crianças, mas essas crianças vão crescer e elas precisam ter uma estrutura de vida lá na frente. Sim. Então hoje o que a gente mais está vendo é isso, as crianças elas estão crescendo problemáticas. Sem base, né? Sem base, né? Porque assim, ela não teve a base do pai para dar um ensinamento dentro de casa. E a mãe, ela foi pai e mãe dentro de casa. Só que aí tem que ter o pai. Né? Eu escuto às vezes muitas mães elas dizerem assim, quando o filho está rebelde com elas, chame o pai. Tudo bem, o pai é super importante nesse momento. Só que assim, às vezes você não pode nem tirar até a sua autoridade. Você tem que falar com ele, não esperar só pelo pai, não esperar só pela mãe. Mas só que o pai é super importante dentro de casa, né? Porque quando a mãe diz chame o pai, é porque é como que ele tem mais autoridade do que a mãe, né? Então, as crianças hoje elas estão se criando assim, rebeldes. Tem crianças que levam armas, né? Para escolas. Isso tudo é porque dentro de casa não tem uma boa estrutura. Exatamente. Você pode ver que a maioria de crianças que se criam assim, que mata alguém por aí, geralmente se você for procurar saber,
a criança foi criada sem o pai ou sem a mãe. Exatamente. É o grande problema, é o conflito. E a criança, necessariamente, ela precisa do pai e da mãe. Então, quando uma criança ela cresce em um lar desestruturado, onde não tem o apoio do pai e da mãe, ela se perde, porque ela não tem modelo de vida. E o mundo lá fora é perverso, apresenta um outro modelo de vida. Então, quando ela não tem um berço acolhedor, o mundo agasalha essa criança e apresenta um caminho de morte. Então, é muito importante, né, um casamento estruturado para dar base, suporte às nossas crianças. Filho tem que ser criado com a mãe. A gente vê também muita criação de vó. Impressionante. Né? A avó faz tudo, né? A avó faz tudo que quer. e vó estraga às vezes uma criança porque não sabe dizer não. Então, é muito importante mesmo, né? Uma criança crescer com essa autoridade dos pais e tal, né? Porque uma coisa é certa, irmã Netinha, a criança, ela já tem uma tendência para o mal. Eu tenho, você sabe, 4 filhos. Tenho 2 filhas, uma de 4 anos e uma de 7 anos. Eu não ensinei Ana Beatriz a mentir, aliás, Ana Sofia a mentir. Eu não ensinei a Ana Cecília a ser rebelde, desobediente, é algo absolutamente natural. Então, se você deixar uma criança de forma natural, ela vai se estragar. Então, ela precisa da correção. Essa correção, ela quem tem do não, né? Do não. Vejam que Deus nos apresentou 10 não, os 10 mandamentos, né? E a gente também tem que modelar os nossos filhos, né, com a mente de Deus e dizer não. E educar nos caminhos do Senhor. Então vamos terminar com mais uma oração. Muito bem. Para honrar o nome do Senhor Jesus. Amém. É importante estarmos sempre em oração. Verdade. E às vezes eu costumo, quando eu sempre eu entro com oração e às vezes eu acabo com louvor. Mas hoje, para honrar o nome do Senhor Jesus, eu vou deixar com que o pastor esteja orando por todos nós e orando até por este canal, né, que é do YouTube, para que o Senhor venha conseguir almas para o reino de Deus. Amém. Então vamos orar. Nosso Deus, Pai bendito, Deus de toda glória, poder, Criador dos céus e da terra e também Criador das famílias. Pedimos a Tua bênção para as famílias que estão nos ouvindo. O Senhor conhece os problemas, as demandas, mas Tu és o Deus Todo-Poderoso. Pedindo ao Pai que o Teu nome seja engrandecido nas nossas vidas, que possamos ouvir a Tua voz e possamos Te obedecer. Sabemos que o mundo se estragou, as famílias se estragaram pela desobediência ao Senhor, mas que o Espírito Santo venha nos trazer de volta para a Tua presença, de volta para o paraíso, que possamos ter famílias que vivam em harmonia, filhos criados nos Teus caminhos. Precisamos, ó Pai, de uma geração bendita. Então, que o Senhor venha visitar esses que estão nos escutando, que o Senhor venha trazer salvação, que eles possam olhar para o Senhor Jesus, e assim como o Senhor Jesus Cristo trouxe alegria, felicidade e paz em Caná da Galileia, em ocasião de um casamento, que Jesus Cristo também esteja presente nessas vidas. É isso que pedimos ao Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Então vamos encerrar o vídeo.